Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meus tchutchucos e minhas tchutchucas, meu povo querido desse Brasil inteiro e hoje em especial, essa moçada da Paraíba, terra boa, rapaz, terra de gente trigueira, né, terra do povo lá da mãe, ô, terra rea boa, Pombal, rapaz, Armaria, se eu lembrar, ei, deixa pra lá, diga nada não, viu? Bora trabalhar, moçada. Mais uma vez a gente vai trabalhar a geografia da Paraíba aqui com vocês, em especial hoje relevo e clima, beleza? E aí o seguinte, toda vez que a gente for começar um estudo, tá? Eu gosto sempre de lembrar para você de alguns conceitos importantes, tá? A gente vai trabalhar aqui as questões que envolvem o relevo da Paraíba. Relevo e geologia, né? Relevo da Paraíba, tá? Quando você pensar, meninada, em relevo, beleza? A primeira dica que a gente vai trazer para você é que nós temos no Brasil, e consequentemente na Paraíba, não foge a regra, apenas dois tipos de estruturas geológicas. A geologia, beleza? Ela é marcada somente por duas estruturas. No Brasil e na Paraíba não é diferente. Os escudos cristalinos, beleza? Que são rochas mais antigas, né? Que datam lá do pré-cambriano, beleza? São rochas pré-câmbricas, lá do pré-cambriano, beleza? São rochas antigas, tá? E você tem as bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Beleza? Esses já são terrenos mais recentes, né? Paleozoicos, tá? Mesozoicos e cenozoicos, né? Zoico significa vida. Paleo velho, meso médio, ceno novo, vida velha, vida nova, vida antiga. Vida velha, média e antiga. São terrenos mais recentes. Beleza? São terrenos mais recentes. Se a gente parar para observar esses dois terrenos na Paraíba, a gente tem um predomínio de escudos cristalinos. Beleza? Então eu posso dizer que os terrenos mais antigos predominam na Paraíba, tá? Predominam no território paraibano. Maior parcela da geologia paraibana é cristalina. Nas rochas sedimentares, tá? Que são a minoria, você tem um grande destaque para sítios arqueológicos bem importantes, como é o caso, por exemplo, do sítio arqueológico lá em Sousa, na Paraíba. Então você tem isso aí como um destaque, sem dúvida nenhuma, muito importante. Trigueiro, e quando a gente fala, né, dessa geologia, eu estou falando da estrutura do relevo, beleza? Da estrutura, que na Paraíba é uma estrutura antiga, beleza? E quando eu estou falando da geomorfologia, opa, já mudou um pouquinho, tá? Eu vou estar falando de que aqui agora? Você vai estar falando das formas do relevo. Das formas do relevo e não mais da estrutura. E geomorfologicamente falando, nós temos algumas unidades sedimentares e algumas unidades cristalinas do território paraibano. Beleza? O que é que eu tenho, Trigueiro, na Paraíba de terreno sedimentar? Terrenos sedimentares na Paraíba. Nós vamos ter duas unidades geomorfológicas importantes para vocês. Já já eu vou levar você ao mapa
para você perceber isso. Você vai ter o que a gente chama de baixada litorânea, baixada litorânea, beleza? Né? Onde você tem a nossa planície litorânea, tá? Que é um relevo que tem aí entre 80 e 90 quilômetros entrando no continente, tá? De largura, tem praia, tem restinga, tem duna, tem mangue, tem tudo isso. E você tem ainda os baixos planaltos, beleza? O baixo planalto costeiro. Baixo planalto costeiro. É onde você tem o que você pode chamar de tabuleiro costeiro, né? O tabuleiro, uma área tabular próxima da costa, mas que não tem costa. Essas são as unidades de origem sedimentar. E trigueiro, o que é que eu tenho de origem cristalina no território paraibano? Aí você vai encontrar um número maior de unidades, beleza? O que é que a gente vai ter, trigueiro? De cara, você vai encontrar 3 importantes unidades de depressão na Paraíba, beleza? Você tem a depressão sublitorânea, beleza? Você vai encontrar uma outra depressão, que é a depressão do Curimataú, beleza? Depressão do Curimataú. Curimataú. E a última unidade de depressão, que é a depressão do Rio Paraíba, certo? Então você tem essas 3 unidades que são importantes. Depressão do Rio Paraíba. Isso de acordo com o Atlas Escolar da Paraíba. Beleza? E você tem 3 outras unidades aqui, certo? Que a gente considera também muito importantes em título de prova. Tá? Você vai encontrar aqui o maciço da Borborema, beleza? A famosa Borborema, maciço da Borborema. Você vai encontrar a famosa depressão, ou se você preferir, né, o pediplano sertanejo, pediplano sertanejo, beleza? Sertanejo, já eu corro para mostrar isso aqui no mapa para vocês, beleza? E você vai encontrar ainda a unidade da bacia do Rio do Peixe, tá? A bacia do Rio do Peixe. Beleza? E aí você acabou de definir o que, trigueiro? As unidades que são sedimentares e as unidades que são cristalinas. Isso tudo aqui, ó, se eu junto tudo aqui, você vai chamar de quê, professor? Você vai dizer que aqui, aqui a gente vai ter as unidades geomorfológicas do território paraibano. As unidades geomorfológicas do território paraibano. Beleza? Olha aí, a gente definiu para você. Eu quero que você me acompanhe no mapa para que eu te mostre parte disso aí que a gente acabou de ver aqui na lousa. Me acompanha. Você está vendo o mapa, beleza? E aí eu tenho as unidades geomorfológicas. A primeira unidade, galera, está aqui no litoral, certo? Está aqui no litoral, tá? Que é o que você vai chamar de quê, trigueiro? Aqui você vai ter a baixada litorânea, beleza? Aqui no litoral você vai ter a primeira unidade, que é a baixada litorânea. Esses relevos, tá? Essa baixada litorânea, ela tem relevos muito baixinhos, de 10 metros de altura, 10 metros de
altimetria. É pouca coisa de altimetria, tá? Unidades de relevo de 10 metros somente. Entrando um pouquinho mais no território paraibano, você vai encontrar o quê, Trigueiro? Os baixos planaltos costeiros. Beleza? Aqui nessa região, você vai encontrar os baixos planaltos costeiros. Beleza? Como eu disse, a área de tabuleiro costeiro dentro do território paraibano, tá? Uma área onde você tem um relevo de origem, né? Um relevo tabular que não tem, né, contato com o litoral. Você pode dizer até mesmo pré-litorâneo. Essas duas áreas são as áreas de origem sedimentar dentro do território paraibano. Todo o restante, eu vou mudar aqui de cor, tá? Vai ser relevo de origem cristalina. E aí você tem 3 unidades aqui, ó, de depressão, beleza? Você vai encontrar nessa área, ó, tá? Unidade de depressão, que seria a depressão sublitorânea, beleza? Você vai encontrar a depressão do Curimataú, beleza? A depressão do Curimataú. E você vai encontrar a depressão do Rio Paraíba, beleza? Do Rio Paraíba. Trigueiro, entrando mais um pouquinho, você vai ter a superfície da Borborema. Positivo, superfície da Borborema. Aqui toda essa área, moçada, tá? Da depressão ou do pé de plano sertanejo, tá? Do pé de plano sertanejo. Depois eu vou mostrar o corte topográfico, o perfil topográfico do território paraibano. E lá no finalzinho, tá? Você vai ver aí a tal da bacia, beleza? Do Rio do Peixe, né? Bacia do Rio do Peixe. Então você tem aí, tá? Essas unidades de relevo. Na imagem seguinte, a gente vai ver aqui o que eu tenho como, né, unidades de relevo da Paraíba. Isso é o que a gente chama de corte ou de perfil topográfico, tá? Você marca aí. Isso é o que a gente chama de perfil topográfico do relevo paraibano. Como se eu estivesse saindo aqui do litoral e entrando no interior da Paraíba, beleza? Eu estou entrando no interior paraibano. E aí a primeira unidade é aquela planície litorânea, certo? O relevo é baixinho, como eu disse para você, tá? O relevo não chega a ter aí nem 10 metros, nem mais de 10 metros direito. Então é importante lembrar, nessa baixada litorânea, ela chega a ter de 80 a 90 quilômetros de extensão, certo? É importante destacar isso. Aqui você vai encontrar praias, tá? Aqui você vai encontrar dunas, você vai encontrar mangues, beleza? Tudo isso que eu vou encontrar aí, tá? Formação de falésias no litoral, isso é extremamente importante. Aqui você entra ainda e vai encontrar parte, certo? Do Baixo Planalto Costeiro. Baixo Planalto Costeiro, que é a área onde você encontra os tabuleiros, beleza? Você encontra aí os tabuleiros. E aí os limites, né, com a baixada litorânea, são as falésias, vivas ou mortas, beleza? A partir do tabuleiro até a região sertaneja, beleza? Você vai ter o que, Trigueiro? Você vai ter a depressão, ou melhor, as unidades geomorfológicas cristalinas, tá? Até a depressão. E tem uma exceção que a gente colocou, que é a bacia do Rio do Peixe. Professor, mas eu lembro que o senhor colocou que a bacia do Rio do Peixe
É uma bacia cristalina. Calma que eu vou já já explicar para você, né, o que é verdade, ok? Cuidado, certo? Quando você observa, você vai sair de praia, duna, mangue, baixos, planaltos costeiros. Aí você vai entrar nas áreas de depressões, como a depressão sublitorânea, a depressão do Curimataú, parte da depressão do Rio Paraíba. Depois vem, ó, o tal do Planalto da Borborema. Professor, é aí onde você tem as maiores altimetrias da Paraíba. Galera, onde é que é o pico culminante do território paraibano? Pico culminante é na Serra do Teixeira, beleza? Na Serra do Teixeira, tá? Que é o famoso Pico do Jabre. Ok? O Pico do Jabre com 1.197 metros. Onde é que fica essa Serra do Teixeira? Deixa eu voltar aqui para esse mapa aqui, ó. Tá? Pai da Serra do Teixeira, bem aqui. Beleza? Então, cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? E aí você vai encontrar, né, várias unidades, até chegar onde, Trigueiro? Na nossa depressão. O que é que a gente destaca na depressão? A presença dos famosos inselbergs. Trigueiro, o que é que são inselbergs? São relevos de origem cristalina sem cobertura vegetal. Tá? Relevo cristalino sem cobertura vegetal. Na Paraíba, um grande destaque que marca aí o início, né? Uma presença muito forte desses terrenos, tá? É a cidade de Patos, na Paraíba, um dos parques, né, dos inselbergs no Nordeste. Patos é considerado o parque dos inselbergs paraibano, beleza? O Parque dos Inselbergs paraibano. Então vale a pena destacar isso aí. O Pico do Jabre, tá? Que tem aí 1.197 metros, fica lá no município de Maturéia. Não esquece disso não. Um abraço para todo mundo de Maturéia, que é onde fica lá o Pico do Jabre, beleza? E aí você vai ter a depressão sertaneja, como a gente diz, que inicia-se em Patos, né, constitui um conjunto de terras muito baixas, né, uma extensa área entre a Borborema e os estados vizinhos, beleza? E aí você tem tudo isso. O Planalto da Borborema, sem dúvida nenhuma, é um relevo muito marcante no território nordestino. Então merece, de fato, muito destaque aí o território. Mas, Trigueiro, depois disso, você vai ter a bacia do Rio do Peixe. Moçada, volta para mim aqui, Diegão. Ó, se a gente parar para ver o recorte, né, do território paraibano, cuidado, ó, porque o que eu fiz foi sair aqui do litoral, beleza? Acabei de sair do litoral e entrar no território paraibano. Aí tem os planaltos, né, baixos, beleza? Aí tem a Borborema, aí sobe, pé de plano. Aí, o que é que muita gente pensa? Seguinte, ó. No litoral eu tenho terrenos sedimentares e entrando eu tenho terrenos cristalinos. E aí acabou. Pois é um grande erro. É por isso que o Trigueiro, para chamar a sua atenção, colocou a bacia do Rio do Peixe como um terreno de origem cristalina. Gente, é um erro comum, tá errado. Foi bacia de origem sedimentar. Então a bacia do Rio do Peixe, ela por mais que esteja numa sequência de conjuntos de origem cristalina, ela é um terreno de origem sedimentar. Lembre disso, tá? Ela não é de origem cristalina. Muito cuidado com esses detalhes, porque isso pode enganar você na prova. Então, a bacia do Rio do Peixe, ela na realidade é um terreno mais recente, é um terreno de origem sedimentar. Não vacila, não. Tranquilo? Claro que toda essa estrutura de relevo, ela associa-se
a outros elementos naturais. E um outro elemento que a gente vai destacar aqui para você, quando fala de quadro natural da Paraíba, depois eu ainda vou ver com você as questões que envolvem, por exemplo, a hidrografia, a vegetação paraibana, é o clima, beleza? É o clima da Paraíba. Mais uma vez eu digo sempre isso. Se você parar para observar, né, não sendo paraibano, o que é o clima da Paraíba, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é que é só seca, é só caatinga. E não funciona bem assim, tá? Ah não, Trigueiro, de jeito nenhum. A Paraíba tem outros tipos de clima? Tem. Eu vou pegar a classificação climática, tá, do Köppen, beleza? Que é muito usada. A classificação do Köppen, beleza? Que tem um estilo próprio de classificar. E de acordo com o Köppen, a Paraíba tem 3 tipos climáticos apenas, beleza? O primeiro tipo climático, que está próximo do litoral, a gente diz que é o clima tropical quente e úmido com chuvas de outono e inverno. Vixe, professor, clima, tá? Tropical quente e úmido, com chuvas de outono e inverno. Trigueiro, quando é esse intervalo aí, outono e inverno? É mais ou menos ali, tá? Entre o mês de março e o mês de junho, tá? Que é a quadra chuvosa normalmente. Isso tá perto de onde, Trigueiro? Tá perto do litoral. Mas a gente pode chamar, tá, de AS. Beleza? Na classificação do Köppen. Beleza? AS. Eu vou já te mostrar um mapa também. O segundo, ou a segunda unidade climática, a gente diz, eu estou saindo do litoral, estou entrando no território paraibano. É o clima semiárido. Clima semiárido. Beleza? Que para o Köppen, né, semiárido quente, que para o Köppen a gente vai chamar de BS, o que, professor? BSH. Beleza? BSH. Essa é a classificação climática do Köppen. E o terceiro clima do território paraibano, que já pega aí a parte mais ligada à área sertaneja e parte da divisa com o estado do Ceará, é o clima quente semiúmido com chuvas de verão. Clima quente semiúmido com chuvas de verão. Tá? Que você vai chamar, né, carinhosamente, de AW. Beleza? E aí você tem o quê, Trigueiro? Você tem a classificação do clima paraibano. Me acompanha aqui no mapa para a gente ver como é que são esses climas, beleza? Olha aqui, tá? Os 3 tipos de clima. Lembrando, essa é a classificação climática, ó, do Köppen. Opa, classificação climática aqui, ó, do Köppen, tá? Do Kippen, né? Alemão, do Köppen, tá? Beleza? E aí ele trouxe pra gente os 3 tipos de clima, como eu já disse pra você, moçada. Se você parar pra olhar, você vai ter um clima, o quê, Trigueiro? Um clima no litoral, certo? Que é o clima AS, tá? Que é o clima, o quê, professor? Esse clima AS, que a gente diz aí, tropical, quente e úmido, ele tem mais ou menos 1.800 milímetros de chuva por ano. Então chove bastante, tá? Nessa área você tem uma temperatura média de aproximadamente 26 graus Celsius. E esse clima domina em todo o quê, professor? Todo o litoral paraibano, né? Pegando aí a cidade
de João Pessoa, a capital, é onde você encontra as praias, restingas, terrenos arenosos, beleza? Ele entra um pouquinho pelo Agreste, tá? Pega lá Guarabira, como você está vendo, entra um pouquinho, tá? Formação de Agreste entra aí nos Brejos, né? No Cariri Semiárido também você encontra esse clima, beleza? O clima, né, seguinte é o BSH, beleza? BSH, certo? O clima BSH, você vai dar uma olhadinha, tá? Ele é o clima semiárido, com chuvas de quê, Trigueiro? Normalmente chuvas de verão, certo? Em grande parte dele, você tem uma temperatura maior que 26 graus Celsius também de média, certo? Temperatura elevada. Na realidade, a ausência de chuva não é uma característica, mas aqui as chuvas são o quê? Chuvas irregulares, tá? As chuvas são irregulares. Chove muito pouco, sem dúvida nenhuma, mas as chuvas são apenas irregulares. Se você parar para observar, esse clima ele é quente e seco, tem chuvas no verão, tá? Mas a média é baixa. São 500 milímetros por ano de chuva em média. Então, é muito baixo. Tem Barra de Santa Rosa, Cabaceiras, tá? Que são municípios que apresentam índices bem baixos, tipo 300 milímetros. E tem o clima AW, que é o clima quente e úmido, beleza? A temperatura média anual aqui é de 27 graus Celsius. Opa, Trigueiro, ainda é maior um pouquinho, né? Que é onde você pega o famoso pé de plano sertanejo. Pega aqui, entra em parte do chamado pé de plano sertanejo, área onde você tem uma grande pé de planação do solo, um grande processo, né, de erosão, você tem aí água indisponível, insuficiente praticamente o ano inteiro, é onde você tem uma região com muitas secas, tá? Então você tem aí uma presença de caatinga, então você tem atividades aí que mostram que esse clima, né, apesar de chuvas de verão e de outono, ele é um clima onde você tem uma temperatura baixa, uma temperatura alta, perdão, e um índice de chuva bem baixinho. Tranquilo? Moçada, vamos aqui resolver uma questão para que a gente possa entender um pouquinho melhor a história, né, do clima, do relevo dentro do território paraibano. Me acompanha. Observe a imagem, beleza? Você tem aqui uma imagem que está mostrando para a gente o quê, Trigueiro? Aqui, meninada, você tem, tá, o que a gente vai chamar de Inselberg. O Inselberg, né? Os famosos Inselbergs de Patos, beleza? Patos, um dos parques nacionais aí dos Inselbergs, lá em Quixadá, no Ceará também tem, lá em Lages, no Rio Grande do Norte também tem. E é um relevo cristalino, é um relevo bem antigo, tá? Formado por rochas, né? Por rochas magmáticas, beleza? Extrusivas, e por rochas metamórficas, beleza? A presença muito forte de migmatitos. Esse relevo cristalino, ele é bem antigo, tá? E você tá vendo, ele é sem cobertura vegetal. Não tem cobertura vegetal aí, tá? No Inselberg. Então isso é importante. E aí ele diz o seguinte: a figura em destaque representa o quê, Trigueiro? E tem os Inselbergs encontrados na depressão sertaneja, sendo mais notáveis nas proximidades de Patos. Isso aqui é o famoso pé de plano sertanejo, beleza? O pé de plano sertanejo, parte da depressão, tá? Veja uma área rebaixada, né? Com algumas elevações, mas é corretíssimo. Se o item 1 é correto, aprende a fazer questão. Elimina o A, elimina o B de bola. Então vamos ver aqui. Isso representa uma falésia, Trigueira, a falésia do Cabo Branco em João Pessoa? Com certeza não, né, moçada? Porque aqui você está vendo o interior da Paraíba, né? João Pessoa está lá no litoral, meninada. Então o item 2 está errado. Opa, professor, já elimina aqui. Sobrou para mim o que, Trigueiro?
o item C de certeza. O item C de certeza também não é o Pico do Jabre. Na realidade, você tem Inselbergues, portanto, o item C é o item correto. Beleza? Foi pra conta. Mais uma aula de Geografia da Paraíba, falando dessa vez de relevo e de clima do território paraibano. Forte abraço e até o próximo encontro.